Bom dia, galerinha. Nós aqui novamente para mais uma aula e a gente vai fazer uma abordagem sobre tirinhas. Nós já fizemos uns exercícios, já lemos algumas coisas, né, sobre o gênero, mas aí como a gente vai fazer uma outra atividade, então é importante dar uma relembrada. Então, tirinhas, qual é a definição, né, de tirinhas? É um segmento ou fragmento da HQ, né, das histórias em quadrinhos, geralmente com 3 ou 4 quadrinhos. Apresenta um texto sincrético que alia o verbo e o visual no mesmo enunciado e sob a mesma enunciação. Circula em jornais ou revistas numa só faixa horizontal de mais ou menos 14 centímetros por 4 centímetros, em geral na seção quadrinhos do caderno de diversões, amenidades ou também conhecido como recreativo, onde se podem encontrar cruzadas, horóscopos, histórias em quadrinhos e etc. Isso na visão desse estudioso, né, desse linguista Sérgio Roberto Costa. Então, a tirinha é um gênero de cunho humorístico, às vezes político, feito de pequenas falas que muitas vezes têm um tom ambíguo e é representado por desenhos que ilustram a obra, muitas vezes constituída por quadrinhos sequenciais. Ela é um subgrupo das histórias em quadrinhos por ser mais curto. Então, o histórico das tirinhas surgiu nos Estados Unidos devido à falta de espaço nos jornais para publicação de passatempo por volta de 1907, publicadas diariamente na página de esportes no jornal San Francisco Chronicle. No Brasil, um dos primeiros a criar e publicar as tiras foi o famoso Maurício de Souza, que vocês leram em um dos boxes, nas atividades que foram feitas, certo, no livro, com a tira do Cãozinho Bidu, em 1950, no jornal Folha de São Paulo. Abstraiam o erro aí porque a tira deveria estar separado, mas está tudo junto. Mas foi erro de digitação. Vocês abstraem. Então, a tirinha ela é mais encontrada nos jornais, certo? Onde muitas vezes é utilizada para satirizar a política ou um problema social. Então, como nós vimos anteriormente, né, ela surgiu nos Estados Unidos devido à falta de espaço nos jornais para a publicação de passatempos. O nome tirinha remete ao formato do texto, que parece um recorte de jornal. Com o passar do tempo, a tirinha difundiu-se pelo mundo. Então, o formato da tirinha é uma sequência curta de quadros para narrar um fato. O nome tirinha deriva do formato que parece um recorte de jornal, como eu disse a vocês. O formato mais comum é o horizontal, mas também encontramos um formato vertical ou retangular. Então, nos primeiros anos de sua criação, era feita de modo horizontal, como vocês estão vendo aí. Mas no passar dos anos, a sua forma foi variando e criou-se um estilo de tirinha feita de forma vertical. A tirinha onde os personagens interagem com falas, mas também há outras onde nenhum personagem se comunica, estimulando o entendimento do leitor, certo? Possui em sua maioria até 4 quadros, como eu disse agora há pouco. Utiliza uma linguagem verbal e não verbal, na maioria das vezes em frases curtas em balões, podendo aparecer sem falas. Geralmente envolve uma personagem principal, da qual giram outras as personagens. Giram outras, né? As personagens elas são fixas ou não. No geral, são periodicamente publicadas em jornais, revistas, sites e etc. Como eu já falei para vocês. O tipo de tira mais popular é a de humor, porém ela pode ser de qualquer gênero. Como eu mencionei anteriormente, ela também pode satirizar o âmbito político, né, do país. Estabelecem uma conexão com o cotidiano, denunciando ou expressando a realidade social daquele momento. Tem um final inesperado ou surpreendentemente como ocorre nas piadas. Como eu disse a vocês também anteriormente, as tirinhas podem apresentar aí um teor ambíguo, né? Isso vai depender do entendimento do leitor. Então, a tirinha conta uma história rápida, contendo as mais diversas situações, contidas em 4 ou mais, e às vezes menos, quadrinhos. Como nós vimos, né? A relação aí de 4. Vocês têm aí um exemplo, certo? 2 exemplos, na verdade. A tirinha convencional em 4 quadrinhos na horizontal e depois ela em 4 quadrinhos juntos na vertical, formando aí um quadro só, né? Um quadro grande com os 4 quadrinhos juntos.
Então nós temos a personagem Mafalda, que nós já debatemos sobre ela no primeiro momento, acho que no início do mês, quando a gente voltou das férias. E um personagem do Snoopy, é um dos personagens do Snoopy. Então, pessoal, com a criação da internet, as tirinhas ganharam mais formas, mais personagens e mais qualidade, se espalhando com grande velocidade através da rede. As tiras elas foram acolhidas por todo mundo, por ser uma forma de comunicação tão genial e tão interessante, que mesmo subjetivamente nos faz entender as mensagens que ela quer nos passar. Então, ao ler o que essas tirinhas elas estão querendo propor, a gente entende de forma, mesmo que seja subjetiva, certo? A informação que elas estão querendo passar, tá? Então, por fim, nós temos aí as atividades. Então, no livro de produção textual, vocês vão responder o exercício sobre o gênero tirinha. Esse gênero que a gente já viu anteriormente, e a gente está só relembrando. Por isso que tá mais curtinho. Porque, como eu disse, nós estamos dando só uma relembrada. Estamos pincelando novamente, que vai das páginas 58 a 61. Olha a observação. Não é para responder as questões que tem aquele balãozinho de fala, tá? É para entregar a atividade até o dia 20/5, certo? No mesmo horário, né? O horário ele é padrão, até as 23 horas e 59 minutos, ou seja, até as 11h59. Em seguida, vocês também responderão o exercício sobre linguagem verbal e não verbal e mista. Esse conteúdo já está um pouquinho mais fresco na cabecinha de vocês, né? Foi um conteúdo que nós vimos recentemente. Vai das páginas 62 a 66. Essa atividade, no caso, é para entregar dia 21, tá? Sobre a tirinha, dia 20, ou seja, na quarta-feira, e sobre linguagem verbal e não verbal e mista, no dia 21, certo? O e-mail para o envio das atividades, ele mudou, devido a um probleminha aí, porque nós estávamos correndo o risco de ter os e-mails suspensos, porque como foram e-mails feitos pela escola, aí o Google poderia reconhecer como algo empresarial, coisa do tipo. Essa foi a explicação que nos deram. Então pediram para que nós mudássemos de e-mail. Então vocês vão encaminhar agora as atividades para esse e-mail aí. Professor, né? prof.edsonvasconcelos@gmail.com. Ok? Qualquer dúvida, entram em contato, falam comigo pelo WhatsApp, mandam a dúvida que eu vou procurar, né, ajudar vocês com as respostas, tá? Um abraço e bons estudos. Tchau, tchau.